Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. É importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Pusemos uma vez mais os pontos nos is no Rádio Clube de Angra. Uma vez mais, bom dia, cá estamos nós, como sempre acontece às quintas-feiras, na presença da rubrica Pontos nos is, que só é possível porque o Jorge já chegou. Então, bom dia, Jorge. Bom dia, cá estamos mais uma vez, depois das nossas sanjoaninas à moda do Rádio Clube. É verdade. Bem à nossa moda, já deixamos a nossa marca. Foi uma semana cansativa, mas compensadora, certo? Compensou, sim senhora. Aliás, eu estive presente em 2 dias, o Rádio Clube esteve em todos, estiveste em muitos mais, acho que fizemos um bom trabalho. Modéstia à parte, acho que o Rádio Clube de Angra fez um bom trabalho. Não tivemos sanjoaninas, mas tivemos o Rádio Clube a trabalhar como se fosse sanjoaninas a sério. Sem dúvida nenhuma, a dar mais uma vez prova de que gosta mesmo de ser a voz da terceira e levar a voz bem longe. Passadas as sanjoaninas, cá estamos nós para desvendar mais alguns mistérios da língua portuguesa, para abrirmos a caixa de Pandora de vez em quando. Não queres. Não, tu não queres. Não, quer. Tu não queres abrir a caixa de Pandora. Ninguém quer. Que era uma coisa agradável. Não, a caixa de Pandora é o pior que existe. Por isso é que perigosa quando mesmo. É um perigo. Por isso é que quando se fala na caixa de Pandora é sempre num sentido negativo, é quando alguma coisa, quando vamos libertar os males. Que é irreversível depois. Irreversivelmente. Mas a caixa de Pandora, lá está, tem uma história grande por trás e é uma história que eu vou tentar que não seja muito confusa, mas ela tem muito que se lhe diga. E vamos porque a isso. A Pandora é uma mulher. Vamos começar por aí. Pandora é uma mulher. Existem aquelas pulseiras todas. Pois existem. Pandora, Tanta gente gosta. Uhum. Pandora é uma mulher e esta Pandora é o símbolo da curiosidade feminina. Ou seja, dizem que a curiosidade matou o gato, mas desgraçou o homem. Por causa da mulher. Lá está ela sempre no papel principal. A caixa de Pandora é o símbolo da curiosidade feminina e indica, no fundo, os males que nos podem afetar. Eu dizia há bocadinho que abrir a caixa de Pandora é libertar os males, e é mesmo. É libertar todos os males. E isto tem origens na mitologia grega. Hesíodo, que é um dos maiores escritores, historiadores destes tempos, conta que Zeus se irritou com Prometeu. Prometeu, que é um dos titãs. E Prometeu também tem a sua história. E ele irritou-se com Prometeu, porquê? Porque Prometeu ajudou os homens. Deu o fogo aos homens. Zeus tinha escondido o fogo dos homens, mas Prometeu, de acordo com a mitologia, foi quem ensinou, quem deu o fogo aos homens, à humanidade. Ora, e Zeus vingou-se, castigou duplamente Prometeu. O primeiro castigo foi acorrentá-lo no alto de um penhasco e todos os dias uma águia ia comer-lhe o fígado. Ai, que mauzinho. Portanto, a águia comia-lhe o fígado e depois o fígado nascia outra vez, que era para no dia seguinte a águia ir lá outra vez e ele sofrer as mesmas dores. Daí o mito do Prometeu agrilhoado, é assim que se costuma dizer. O Prometeu agrilhoado no alto do penhasco e a águia ia todos os dias devorar-lhe os órgãos. O segundo castigo foi mandar fazer uma bela mulher. Zeus mandou fazer uma bela mulher e fez com que todos os deuses do Olimpo lhe concedessem um dom. É essa mulher. Parece a história da Bela Adormecida, não é? Está parecida. Estas coisas todas têm, no fundo, vamos ter aos mesmos sítios das origens. Todos os deuses então deram um dom a essa bela mulher, à qual se deu o nome Pandora. Porque Pandora significa aquela que recebeu todos os dons. Muito bem. Aquela parte da palavra, vamos dizer assim, o pan, é um radical grego que significa todos. Havia a companhia aérea pan-americana que viajava por toda a América e por aí fora. Ora, a nossa Pandora foi entregue a um senhor chamado Epimeteu, que era irmão do Prometeu. Está bem. Então, recapitulando, o castigo do Prometeu, além de ter o fígado comido todos os dias por uma águia, foi ter a mais bela das mulheres a casar com o seu irmão. Entregue ao seu irmão. E qual é o problema disto?
Já agora, Prometeu, os nomes dos irmãos também têm significado, que Prometeu, vem daí a palavra promessa, não é? E vai prometer. Prometeu significa aquele que vê antecipadamente, o que prevê. Portanto, eu prometo que vou fazer, ou seja, eu estou antes de fazer a dizer que vou fazer. Isto é por analogia, ou seja, Prometeu é aquele que vê por antecipação, ele já sabe o que vai acontecer, por isso é que quando alguém faz uma promessa é com a intenção de a cumprir. Portanto, Prometeu é aquele que vê antecipadamente, Epimeteu é aquele que só vê depois. Portanto, é exatamente o contrário. E então, isto é importante porque Prometeu tinha avisado o irmão para que nunca aceitasse um presente de Zeus. Claro. E o irmão esqueceu-se. Quando viu Pandora, esqueceu-se de tudo e mais alguma coisa. A mulher das mulheres, senhora de todos os dons, incluindo o da beleza, é para mim e acabou. É para mim e acabou. O resto. Portanto, e Epimeteu aceitou o presente de Zeus, a mais bela, a mais virtuosa de todas as mulheres. Todo contente, recebeu Pandora em sua casa, mas avisou-a. Havia lá um vaso tapado. Há quem diga um vaso, há quem diga uma caixa, daí depois vem a caixa de Pandora. Portanto, agora aqui as versões variam. Havia um recipiente, vamos facilitar a coisa, um recipiente que estava lá fechado e que Epimeteu avisou Pandora que nunca o deveria abrir. Podia fazer tudo o que quisesse naquela casa, menos abrir aquela caixa. Mas pedir isso a uma mulher... Pois, exatamente. Pandora um dia, com a curiosidade feminina lá em cima, não é? Claro. Aproveitou a ausência de Epimeteu e abriu a tal caixa. E quando abriu a tal caixa, ou tal vaso, todos os males do mundo estavam lá encerrados. E quando Pandora abre a caixa, todos os males do mundo caem sobre os homens. E foi tudo muito rápido. Pandora abriu a caixa, saíram os males do mundo e ela foi logo fechar a caixa antes que aquilo saísse tudo. E a única coisa que ela conseguiu fechar na caixa foi a esperança. Ai, que bonito. A esperança ficou lá fechada. A esperança ficou encerrada. Todos os males se espalharam até hoje. É daí que vem a ideia da caixa de Pandora. Portanto, quando alguém abre a caixa de Pandora, significa que todos os males se vão espalhar pelo mundo fora. E repara como esta história pode ser vista como, sei lá, a imagem e semelhança da história de Adão e Eva. O fruto proibido. Tal e qual, realmente é. Se pensarmos Podes na caixa... comer todos os frutos de todas as árvores, menos daquela. E foi precisamente daquela que a Eva foi comer, é verdade. Se pensarmos na caixa como uma maçã, era a única coisa que era proibida, mas foi logo... O fruto proibido é mais apetecido, também já vem daí. Por isso, a próxima vez que ouvirem a caixa de Pandora, já sabem, é onde estavam contidos todos os males do mundo. Então, conter a nossa curiosidade feminina também, se calhar, dá jeito de vez em quando, também não é? Esperemos que sim. Outra das expressões tem a ver com, já não ouvi há muito tempo, ter olho de lince. Ter olho de lince? Então não, e em Portugal nós temos de ter olho de lince, somos o único país que tem o lince ibérico. É verdade, não é? Uma espécie... Na Serra da Malcata, uma espécie altamente protegida, claro. E altamente ameaçada também, pois. Ameaçada de extinção. Mas olho de lince, uma pessoa que tem olho de lince, o que é que isto quer dizer? O que é que os linces têm de particular? Vêem muito bem. Muito bem. Portanto, uma pessoa que tem olho de lince é o pior pesadelo dos oftalmologistas. Lá se vai a profissão. Infelizmente não é o que se vê. Quem tem olho de lince é aquele que vê muito bem, que tem uma visão apurada, vê muito bem ao longe ou ao perto, vê em todas as circunstâncias. E porquê? Por onde é que vem isto? Vem dos linces. Os linces têm uma audição muito apurada. Os gatos... Os linces são felinos, os felinos em geral caracterizam-se pela sua audição, mas também pela sua visão. Isso. Tem uma audição muito apurada, os linces, e uma visão capaz de ver mesmo no escuro o mais pequeno movimento. Basta haver uma restiazinha de luz que vêem tudo, têm essa capacidade de pegar na pouquíssima luz que houver e ampliá-la, porque já agora os gatos, os felinos em geral, não veem absolutamente nada na escuridão total. Aí são iguais a nós. Agora, se houver um mínimo de luminosidade, eles conseguem utilizá-la para ampliar a luz. Os próprios olhos deles ficam diferentes. Exatamente. Ficam muito maiores para aproveitar toda brilham mais. A pupila dilata-se para aproveitar toda a luminosidade possível. Para desenvolverem as suas capacidades. Mas se não houver luz para aproveitar, eles também ficam cegos como nós. Para desenvolver as capacidades de predadores, não é? Isto é a expressão mais fácil, que é o dizer que tem olhos de lince. Agora,
também há uma explicação que diz que isto vem da mitologia. Pois, e aí já será Linceu, um herói da mitologia grega. Ora, Linceu era o piloto do barco onde viajavam os argonautas em busca do Tusão de Ouro. Segundo a lenda, ele tinha uma visão daquelas mesmo sem apuradíssima. Permitia, mas ia mais além. Linceu conseguia ver o que se passava no céu e no inferno. Ai, mas que visão. Portanto, teria chegado a contar, ao primeiro olhar, e a uma distância enorme, o número de barcos da frota de guerra que vinha de Cartago ao seu encontro. Ora, será verdade, será mentira? Lá está, são coisas da mitologia, mas poetas como Horácio, por exemplo, cantaram essas faculdades de Linceu. Portanto, ter olhos de lince, olhos de Linceu, agora cada um fica com a explicação que gostar mais. Certamente que sim. E quem fala assim, dizem, não é gago, mas também que não tem papas na língua. O que é falar-se sem se ter papas na língua? Tu já tentaste falar com papas na língua? Há muito tempo que não como papas. Não, nem eu. Fiquei de tal maneira traumatizado com os nestuns da infância que... mas as papas grossas comem-se muito bem ainda na atualidade, nem por isso. Não sou fã. Pronto, então quando te derem a ti, lembra-te de mim, está bem? Está bem, eu depois trago qualquer coisa. É que não ter papas na língua é falar sem rodeios, não é? Claro, sem filtros, como se diz sem agora. Sem filtros, não é? Dizer tudo o que se sabe, ser franco, que é uma coisa que parece que está em desuso, não é? Pessoa, a própria palavra está aqui em desuso. Se for franca, se for verdadeira, ainda é chamada bruta ou agressiva ou outra coisa qualquer. Depois tem de sofrer as consequências, não é? Agora é mais politicamente correto. Exato, temos de ser politicamente corretos. Pronto, tal e qual. Agora, a origem desta expressão é que é de nuestros hermanos. Vem ali do outro lado da fronteira. É no tener pepitas en la lengua. Pepitas também tem o mesmo significado. Pepitas na língua. Pepitas, que é diminutivo de papas. Pronto. Papas. Mas o que são as papas? Papas, pepitas. São umas coisas que aparecem na língua das galinhas. Muito bem. Ora, é uma espécie de tumor que nasce na língua das galinhas e que depois acaba por obstruir o próprio cacarejar da galinha. Quando deixa de haver essas pepitas, quando a galinha se cura, já não tem papas em la língua, já pode cocorocó à vontade. À vontade. Então aquela galinha já não tem pepitas em la língua. Quando alguém não tem papas na língua, quer dizer que não tem problemas na língua. Não há obstrução nenhuma desinchada. Ela está desinchada e a pessoa pode desobstruir os seus pensamentos à vontade. E quem estiver ao lado, olha, que se aguente, não é? Sem papas na língua, pronto. Que enfie o barrete quem quiser. Também já falamos nisso. Enfiar o quem barrete enfiava o barrete eram os judeus, que era para se distinguir, para serem distinguidos do resto da população. Ok, e então mais esta explicaçãozinha extra para acabarmos o programa de hoje. Outras se seguirão, já dei aqui algumas sugestões de expressões que vamos usando, que nos dão muito jeito, mas que nem sempre sabemos, mas falaremos disso noutra oportunidade. Falaremos, sim senhora, fica prometido para a semana, vai ser preciso paciência. É, às vezes é preciso ter paciência de Job. Vais entrar pela Bíblia dentro para a semana. Vou entrar por uma ponta da Bíblia e vou sair pela outra. É preciso paciência. Então que seja assim, temos uma semana para arranjarmos essa paciência e que não vai ser preciso muito mais do que isso. Muito obrigada, Jorge, por hoje. Até continuação de uma boa semana. Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. É importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Pusemos uma vez mais os pontos nos is no Rádio Clube de Angra.